Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 17 do Colégio Naval do ano 2000, uma equação biquadrada de coeficientes inteiros, cuja soma desses coeficientes é zero, tem uma das raízes igual a raiz de 3. O produto das raízes dessa equação é qual dessas alternativas? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no quadro uma equação biquadrada genérica. Então ela é da forma A vezes x elevado na quarta potência, mais b vezes x elevado ao quadrado, mais c, isso daqui igual a zero. Isso aqui é uma equação biquadrada, né? Coeficientes a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais. Perceba que isso aqui também, né, claramente é um polinômio, né, uma equação polinomial do quarto grau. E perceba que se um número é uma raiz dessa equação biquadrada, né? Se a gente tem um número real, que é uma raiz dessa equação biquadrada, então o oposto desse número também vai ter que ser uma raiz, né? Vamos supor que A maiúsculo vai ser raiz dessa equação. Se A maiúsculo é uma raiz, então o que nós temos, né? Temos que A vezes A na quarta, mais B vezes A ao quadrado, mais C é igual a zero, né? Porque estamos supondo que o A maiúsculo é uma raiz dessa equação biquadrada. Vamos verificar se o menos A também é uma raiz. Então, para a gente verificar se o menos A é uma raiz, a gente tem que ir no lugar do x e colocar o menos A. Então, a gente tem que fazer esse teste, né? A vezes menos A na quarta, mais B vezes menos A ao quadrado, mais C. Será que isso daqui vai ser igual a zero? Bom, isso daqui, né, é igual ao quê? Bom, o menos A na quarta, né, como o 4 é um expoente par, menos A na quarta dá o próprio A na quarta. Então, fica A vezes A na quarta, mais B vezes menos A ao quadrado. Como 2 é um expoente par, menos A ao quadrado vai dar o próprio A ao quadrado, mais C. Isso daqui, né, é igual a zero, né? Isso daqui, ó, é igual a zero, porque já supomos inicialmente que o A era uma raiz. Então, isso daqui, ó, é igual a zero justamente por causa dessa equação ali de cima. Então, acabamos de provar que, dada uma equação biquadrada, se o A é raiz, então o menos A, ele também é raiz. A e o oposto de A são raízes de uma equação biquadrada. E agora vamos tentar resolver o exercício 17, que nos diz o seguinte, ó. Essa equação biquadrada, ela tem coeficientes cuja soma dá zero. O que isso significa, né? O que significa quando a gente tem uma equação polinomial cuja soma dos coeficientes resulta no número zero? Isso significa que o número 1 é uma raiz, né? Porque olha só, A vezes 1 na quarta, mais B vezes 1 ao quadrado, mais C, isso daqui é igual a A, mais B, mais C, e segundo o enunciado do problema dá zero, né? A soma dos coeficientes dá zero. Aqui, ó, estamos diante da soma dos coeficientes. Ou seja, o número 1 é uma raiz, ó. Se o número 1 é uma raiz, o menos 1 também é uma raiz, por essa explicação que eu acabei de dar, né? Se o 1 é uma raiz, o oposto dele também vai ter que ser uma raiz. Segundo o enunciado do problema, o raiz de 3 também é uma raiz. Se o raiz de 3 é uma raiz, o menos raiz de 3 também é uma raiz por esse mesmo argumento aqui. Então, dado que uma equação biquadrada é uma equação do quarto grau, e nós já encontramos 4 raízes, então essas são todas as raízes, né? Uma equação polinomial do quarto grau, ela tem no máximo 4 raízes reais. Então, eis aqui, ó, as 4 raízes e todas as raízes dessa equação biquadrada. 1 menos 1, raiz de 3 e menos raiz de 3. E agora o que a gente precisa fazer? Simplesmente fazer o produto, né? O produto que eu vou chamar de P dessas raízes é 1 vezes menos 1 vezes o raiz de 3. Vamos colocar aqui o raiz de 3 vezes o menos raiz de 3.
Logo, o produto das raízes vai ser menos multiplicado com menos vai dar mais, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o produto das raízes só pode ser igual a 3, e a nossa resposta vai ser, portanto, a letra P. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!